Olá pessoal, sejam super bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Santana e a aula de hoje é sobre cenários financeiros. Então, caneta e papel na mão e vamos para a aula. Vamos lá então. Olha só pessoal, iremos falar hoje sobre cenários financeiros, tá? E aí surge então a primeira perguntinha. Por que utilizar cenários em projeções financeiras e orçamentárias? Bem, para responder essas perguntas, nós temos o seguinte: por que utilizar cenários em projeções financeiras e orçamentárias? Primeiro, para nós termos uma organização, tá, mais adaptável, ou seja, uma organização que entende o ambiente que ela vive e ela se adequa para isso, tá? Outra, por que utilizar cenários em projeções financeiras e orçamentárias? Para reconhecimento, tá? E também de mudanças e incertezas, tá? Reconhecimento de mudanças e incertezas, tá bom? Incerteza. O que é isso? É justamente trabalhar o estudo dessas mudanças, dessas incertezas e aproveitar tudo isso ao seu favor. Outra, por que utilizar cenários em projeções financeiras e orçamentárias? Para buscar informações, tá? Buscar informações que reflitam, no cenário futuro, tá? Que reflita o cenário futuro. E sobre isso, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: vamos utilizar os cenários, tá, nas nossas projeções para buscar informações que reflitam o cenário futuro. Bem, pensando nisso, é interessante pensar que essas informações elas estão relacionadas ao ambiente interno dessa organização e externo também. Essas informações estão relacionadas à economia, à tecnologia, a comportamento do cliente, a mudanças, tá? Gerais que acontecem, por exemplo, mudança do governo, mudança na sociedade, a realidade local, a concorrência. Essas são informações externas, tá? Informações externas. Mas também precisamos das informações internas, tá? Vou colocar aqui para vocês as informações internas. Quais são elas? A capacidade de pagamento dessa empresa, o grau de endividamento, seus objetivos e metas, o grupo de pessoas, né, que são os colaboradores dessa empresa, como é que eles estão, né, quais são as informações que nós temos dessas empresas, seus pontos fortes e pontos fracos, para que possa fazer uma melhor projeção financeira orçamentária, justamente pensando aí nos cenários, tá bom? Uma outra resposta aqui, por que utilizar cenários, é minimizar, tá? Riscos. Esses riscos são riscos operacionais, financeiros e econômicos, tá bom? Então vamos lá. Fazer projeções, olha só, fazer projeções, tá aqui, ó, fazer projeções, ela é algo complexo. Fazer projeções é algo complexo. Por quê? Porque nós não temos garantia, tá? Por isso que pensar antecipadamente, fazendo cenários, ou seja, fazendo simulações. Então, quando eu tenho um conjunto de informações do ambiente externo e interno, eu consigo então minimizar meus riscos e eu consigo trabalhar melhores simulações pensando aí no futuro, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Imagine, pessoal, alguns segmentos. O segmento da beleza, o segmento, né, de concessionárias, companhias aéreas, tá? Venda de guarda-chuvas, tá? Todos esses segmentos, né, todas essas empresas, vamos falar assim, elas precisam fazer o seu planejamento e previsões, olha só, elas precisam fazer seu planejamento e previsões, tá? Para o próximo, para o próximo ano, para atender a demanda de cada um dos seus segmentos. Então, quais são os tipos de perguntas que é necessário que eles façam? Um exemplo: quais serviços nós iremos oferecer, né? Quais modelos de carros, né, são os mais necessários para a região e quantos nós iremos comprar de cada modelo?
Tá? Quais são os novos destinos de viagens? Tá? Como é que está a capacidade de pagamento para saber, por exemplo, os destinos ou os desejos turísticos? Né? Quais são as épocas de chuvas mais maiores? Né? Quais são as maiores épocas de chuva? Tá? Outras perguntas. E se o salário... Olha só. E se o salário aumentar em 5%? E se a economia crescer? Olha só. E se a economia crescer 3%? Quais são os impactos no nosso resultado? E se aumentar o desemprego? E se não houver recurso suficiente nas instituições financeiras? Quais são os impactos no nosso resultado? Então, esse é o trabalho, pessoal, dos gestores em tentar obter respostas cada vez mais precisas. Por isso, a necessidade de fazer cenários, ou seja, simulações, para servir de direção, olha só, de direção estratégicas, né, que são justamente necessárias, que levarão as organizações às melhores decisões. Então, para isso é necessário dados, ok? Elementos, tá? É necessário informações do ambiente, tá? Informações do ambiente. E quando eu falo ambiente, vocês vão lembrar sempre do ambiente interno e do ambiente externo, tá? Então, são vários os tipos de cenários, tá? Quais elaborar? Quais cenários, quais simulações eu vou fazer? Vai depender da complexidade e a análise que cada segmento vai precisar, tá bom? Para essa aula, nós trouxemos 3 tipos de cenários possíveis, que são as simulações. Quais são elas? Bem, os cenários são o cenário positivo, ou um cenário otimista, tá? Nós temos o cenário neutro, ok? E nós temos o cenário pessimista. Certinho? O que cada um desses cenários revela? Né? O que quer dizer cada um desses cenários? Bem, o cenário positivo ou otimista sempre vai levar em consideração que essa simulação vai pensar justamente numa projeção de vendas crescente, ou seja, alta. E vamos pensar também que os gastos, certo? Elas são baixas, tá? Em relação ao ambiente neutro, tá? Tudo isso em relação ao ambiente neutro. Então, no cenário positivo, nós vamos pensar no aumento das vendas e na diminuição dos gastos, tá? No cenário neutro, tá? É o cenário base, ok? Ou seja, para receitas e para os gastos. No cenário neutro é o cenário mais realista, certo? Ele é o esperado, tá bom? Certinho? Ele é o cenário base. Já o pessimista, nós pensamos, para fazer um cenário, uma simulação pessimista, nós vamos pensar em relação às receitas, né? Uma redução, uma diminuição das receitas e um aumento dos gastos, tá? Então, sempre quando aumenta os gastos e reduz a receita, é um cenário pessimista. Aumenta as vendas e diminui os gastos, nós temos um cenário positivo. E aqui é um cenário base, é um cenário realista, é o mais esperado, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Só para dar continuidade, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte. Não se esqueçam de se inscreverem, pessoal, aqui no nosso canal. Se vocês também não me seguem nas redes sociais, me sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook, @professor Daniel Santana. E se vocês compram livros pela internet, comprem pelo nosso link que está aqui na descrição do vídeo e ajudem o canal, tá bom? Então vamos lá dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Bem, então vamos dar continuidade. O que seria mesmo o cenário positivo? O cenário positivo é o melhor resultado. O cenário positivo é o melhor resultado em relação ao neutro, tá? Em relação ao cenário neutro, certo? Então nós podemos dizer que é um cenário mais otimista, beleza? Onde as receitas, olha só, nós já falamos sobre isso, só para confirmar, nós pensamos numa simulação de receitas aumentadas, maiores, tá? E gastos, uma redução dos gastos, tá? Mas assim, professor Daniel,
Pensando na minha empresa, o que é que eu posso fazer para aumentar as minhas receitas? Bem, nós vamos falar de treinamento, nós vamos falar de melhores estratégias de marketing, tanto o marketing tradicional como digital, a motivação dos seus colaboradores, seja em reconhecimento, remunerações, desafios, criatividades, ambiente de trabalho, tá? Nós vamos falar de inovação também, tanto em relação à tecnologia como inovação do produto e até a valorização da moeda estrangeira, tá? Da moeda estrangeira, tá bom? Professor Daniel, e para reduzir esses gastos, como é que deve ser feito? Bem, algumas situações podem servir de redução de gasto. Por exemplo, uma melhor comparação dos fornecedores, certo? Onde você vai analisar cada fornecedor para ver onde tem o seu insumo, tá? A sua mercadoria com melhor preço, tá? Nós vamos pensar também o seguinte: se o governo faz algum tipo de redução de tributos com incentivos, tá? Também pode acontecer, tá? Incentivos. Aí nós temos uma redução dos tributos. Nós também temos, pessoal, a redução de despesas, tá? Então, se eu consigo diminuir um pouco lá vamos supor aqui na energia, tá? Que é um gasto, então de repente no material de escritório, tudo isso pode reduzir aí também nos nossos gastos, ok? E também a redução de desperdícios, tá? A redução de desperdícios também pode acontecer aí, uma melhor redução dos gastos. Além de treinamentos, né? Treinar o pessoal para fazer melhor, para cortar melhor, para atender melhor, pode também reduzir os gastos. Beleza? Esse é o cenário otimista. É interessante falar novamente que são simulações. É aqui que a gente vai fazer alguns testes, tá? Pensando aí no futuro. Bem, em relação ao cenário neutro, tá? Aqui é o cenário mais realista, tá bom? Não esqueça. É aqui que nós chamamos de um cenário pé no chão. Não é um cenário para ficar em cima do muro. É um cenário realista, é um cenário esperado, é um cenário pé no chão. Então, é um cenário aqui, ó, esperado. É o que se espera já dessa empresa. Aqui acontece a maior probabilidade. Tá? Não é separado, não. Probabilidade. Aqui, pessoal, é a maior probabilidade de quê? A maior probabilidade de acontecer. A maior probabilidade de ocorrência. Mesmo sendo um cenário desafiador, esse cenário realista seria alcançável, tá? Alcançável. Beleza? Pois bem, esse é o cenário neutro, é o mais realista. Geralmente se faz muito, olha projeções futuras, né? Estuda ambiente, estuda informações, mas também dá uma olhada no histórico, na média de vendas que já foram feitas nos anos anteriores, como também base, certo? Como também base, beleza? Então vamos lá. E o cenário negativo? Aqui o cenário pessimista, né? Nós temos aqui uma redução das receitas e um aumento dos gastos. É o oposto do positivo, tá bom? Então, tudo isso em relação ao neutro. Não esqueçam, o positivo e o pessimista é em relação ao neutro, tá bom? Então, isso tudo vai acontecer, pessoal, por motivo da inflação, que são o aumento dos gastos, né? O desemprego, certo? São os fatores aí de ameaças que acontecem no ambiente externo, tá? E também de fraquezas que uma empresa possa ter no interior da sua empresa, tá bom? Isso acontece no cenário negativo. Então, as simulações devem ser pensadas. E se houver desemprego? E se a inflação aumentar? E se os juros aumentarem? Então, tudo isso faz parte das simulações, ok? Então, vamos lá. Vamos dar, então, continuidade pensando aqui numa atividade bem prática para vocês, tá? Vamos lá, pessoal. Observe comigo. Imagine que uma escola, uma atividade prática, tá? Imagine que uma escola de ensino fundamental que trabalha em somente um período, tá bom? Trabalha somente um período. Essa escola, ela possui 9 turmas e só pela manhã, e cada turma tem 25 alunos. Cada turma tem 25 alunos. A mensalidade, né, que cada
pai paga para o seu filho e tá ali na casa dos R$350. Então, de todos, desde da mais jovem ao maior, do primeiro ano ao nono, R$350. Essa empresa ela tem um gasto fixo no valor de R$36 mil. Essa escola tem um gasto fixo, tá? E o gasto variável varia aí de 30% a 50% em relação às receitas, tá bom? Então vamos lá. Vamos criar, vamos elaborar o planejamento orçamentário dessa empresa para o próximo ano, dessa escola, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu queria chamar a atenção do seguinte para vocês. Para a gente fazer o planejamento orçamentário para o próximo ano, é interessante a gente pensar o seguinte, que no cenário neutro, que é o que nós vamos fazer todos os três, vai ser igual ao ano passado. Tá? Igual ao ano passado. Em relação ao positivo, ao cenário positivo, nós vamos ter aí um aumento de 5 alunos em cada turma. No negativo, nós vamos ter uma redução de 5 alunos em cada turma, tá bom? Essa variação. Já os gastos variáveis, vou colocar aqui, ó. Os gastos variáveis, eles vão fazer o seguinte, no cenário positivo, nós vamos ter um gasto de 30% em relação às receitas. No neutro, 40% em relação às receitas. E no pessimista, ou negativo aí, nós vamos ter um gasto variável de 50% em relação às despesas. E o gasto fixo, certo? Vai ter uma variaçãozinha aí de 4% nos cenários pessimistas e no cenário positivo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer aqui de uma escola com uma regularidade nas mensalidades, Todas são iguais. Então espera-se que todos os meses tenha aí uma média, tá bom? Lembrando que para negócios sazonais tem que ter atenção e trabalhar mês a mês e considerar essas sazonalidades, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver para a gente concluir o vídeo com sucesso. Olha só, vamos fazer aqui um cenário primeiramente mensal, tá? É um cenário mensal. Vamos pensar aqui no ambiente neutro, tá bom? No ambiente neutro. Se nós pegarmos a receita bruta, que são as vendas, que são o que entra aí, 350 mensalidade, vezes 25 alunos, vezes 9 turmas que nós temos, aqui, pessoal, nós vamos ter uma receita, uma receita total no valor de R$ 78.750. 350 é a mensalidade, cada turma tem 25 alunos e são 9 turmas, tá bom? Ok, pessoal. Agora vamos fazer o seguinte, quais serão os gastos variáveis? O gasto variável está aqui, ó. Vamos pegar 40% da receita. Então vamos pegar aqui 78.750, que é a receita, vezes 40%. Então nós vamos ter um gasto variável no valor de R$ 31.500. Tranquilo? E o nosso gasto fixo é R$ 36 mil. Tá? Você esperou aqui o erro aqui, ó. Não tem esse X, tá? R$ 36 mil. Então, o nosso resultado é o seguinte. Se eu pego a minha receita e retiro o gasto variável, 78.750, menos 31.500 e menos, até colocar aqui, ó, menos aqui também, tá? Menos o gasto fixo, R$ 36 mil, nós temos um resultado aqui no valor de 11.000, que é o lucro, R$ 11.250. Então, esse é o cenário base, é o esperado, é o realista, é o que aconteceu no ano passado, tá? Conforme este exercício, tá bom? Então, vamos ver o seguinte, vamos fazer uma simulação. E se, Vamos lá. E se cair 5 alunos por turma, Se diminuir aí, ó, 5 alunos no negativo, no pessimista, se tiver uma redução de 5 alunos por turma no ano que vem, olha só, essas informações
5 alunos, saiu da onde? Ele pode ter percebido novas escolas, analisou concorrência, verificou capacidade de pagamento da sociedade, né, como é que está o governo, como é que está um conjunto de informações que foram necessárias, tá, para que ele tomasse essa decisão. E se reduzir 5 alunos, tá bom? Então vamos lá. E se reduzir 5 alunos? 350 é a mensalidade, vezes 20 alunos, ou seja, caiu 5, né? São 25, caiu 5, e vezes 9. Então, nessa simulação, a receita já não vai ser 78.750, vai ser R$ 63.000. Olha como caiu, né? Tirando 5 alunos em cada turma. O gasto variável, e se subir os nossos gastos, né? E se subir nossos gastos? Ou seja, 63.000 vezes, lembrando que o pessimista é 50% o gasto variável, vezes 50% da receita. Então, nós vamos aí para 31.500. Né? Coincidentemente, o mesmo valor aqui. E se o gasto fixo tiver uma alteraçãozinha de 4%, de repente o salário aumenta, né? 4%. Então, nós temos aqui o seguinte, 36.000, que é o gasto fixo em relação ao neutro, né? Mais 4%. Aumentou o gasto fixo, mais 4%. Então, o gasto fixo iria para 37.440. Bem, nesse momento, 63.000, que é a receita, menos 31.500 do gasto variável, menos 37.440 do gasto fixo, nós teríamos um prejuízo, pessoal, no valor de 5.940, tá? Olha só, um prejuízo, tá bom? Bem, e no cenário positivo? Pensando já, e se aumentar 5 alunos em cada turma? Nós aumentarmos a nossa força de venda, o nosso marketing, né? Trabalhar aí campanhas. Então, pegou várias informações e pensou no cenário positivo, tá? Então, vamos lá. 350 é o valor da mensalidade, vezes, no caso agora, mais 5 alunos em cada turma, 30, né? Vezes 9, tá? Que é 9 turmas. Com essa simulação, nós teríamos um faturamento mensal de R$ 94.500. Olha como aumentou em relação ao neutro e como é bem maior do que o negativo, né? Bem, já aqui, nós sabemos que o cenário positivo aumenta a receita e diminui os gastos, tá? Então, nós colocamos aqui 30% para o gasto variável em relação à receita. Então, 94.500 vezes, no caso, 30%, nós temos aqui um gasto variável de 28.350, tá bom? Já em relação ao gasto fixo, uma redução, né? 36.000 menos 4%, né? Que é aqui, ó, gasto fixo. No caso, teremos aqui um gasto fixo de 34.560. Então, pegando a receita de 94.500 menos o gasto variável de 28.350 menos o gasto fixo de 34.560, nós temos aqui, pessoal, um resultado, né, um lucro, na casa aqui de 31.000, olha como aumentou, 590. Beleza, pessoal? Então, tudo isso aqui, pessoal, são simulações que são feitas aí, pessoal, justamente pensando em um conjunto de dados, informações, tá? Que se faz pensando aí no ambiente, na região local, pensando nos seus objetivos, nas suas metas, pensando aí, pessoal, no futuro em relação a se aumentar a sua capacidade de colaboradores, tá? Pensando aí em várias mudanças de governo, aumento da concorrência, novos entrantes no mercado, certo? Abertura de mercado, tudo isso você vai pensando, guardando essas informações, analisando cada uma das informações, para que você possa tomar decisões, que são essas decisões que a gente foi feita aqui, ó, para fazer as simulações, né? Juntando as informações para fazer simulações, para tomar decisões, certo? Porque nós estamos fazendo uma projeção futura. Por isso a necessidade de fazer algumas simulações. Beleza?
Pois bem, pessoal, olha só, que legal, né? Então vamos lá. Então, essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nós estamos na playlist, né, da disciplina Planejamento Financeiro e Orçamentário, e essa aula foi uma aula sobre cenários positivo, neutro e pessimista. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem aqui também, e estamos aqui para ajudá-los no que for preciso. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.